Cara, o último episódio do Pacificador já chegou por aqui. Caralho, é a última vez que eu falo isso. Cara, vamos lá, que episódio polêmico, né? A logística aqui desse vídeo tá sendo um pouco diferente pra mim. Porque, como eu falei, os primeiros 5 episódios a HBO me enviou, então eu assisti bem antes de todo mundo. Então eu não fazia ideia se todo mundo ia gostar ou odiar. Eu tinha um palpite que... E de fato, cara, o começo da temporada, ela mantém o ritmo da primeira, ela mantém a qualidade da primeira, mesmo ainda achando a primeira temporada perfeita, mas eu acho que os primeiros episódios, principalmente o primeiro e o segundo, são episódios basicamente perfeitos. Eu acho que vai caindo um pouquinho em relação ao terceiro, quarto e quinto episódio, melhora no sexto e no sétimo, mas esse 8º episódio, eu tô fazendo uma parada diferente aqui, que geralmente quando acaba o episódio, todos os episódios no caso, eu trocava uma ideia com a minha rapaziada, com o pessoal, o criador de conteúdo também, e pra tentar absorver um pouco mais das opiniões também. Eu geralmente não gosto muito de ver review, mas eu gosto de discutir com outras pessoas, eu gosto de expor minha opinião também, mas esse episódio eu fiz diferente porque quando ele acabou, a primeira sensação que eu tive foi: é um bom episódio, eu gostei desse episódio, mas eu sinto que 99% da população não vai gostar desse episódio e eu já tava entendendo também o porquê. Eu fui dormir e, cara, eu acordei na sexta-feira com 375 mensagens falando: eu quero ver você conseguir defender o James Gunn agora. Eu duvido você falar bem desse episódio. Tô aqui pra falar bem desse episódio. Porém, cara, é um episódio que eu tenho muitos e muitos pontos, tá? A colocar aqui, tanto positivo quanto negativo. Teve realmente coisas aqui que eu realmente não gostei e me deixou bem puto. Só que a parada que eu já quero deixar bem clara aqui, o porquê todo esse ódio em relação a esse episódio também é justamente por conta da expectativa. E eu já tinha falado isso nos outros vídeos também. Teve coisas que eu levantei aqui em relação a várias teorias, falando que ia aparecer Gladiador Dourado, Besouro Azul. Era uma parada que tava muita gente falando. E infelizmente eu acho que o James Gunn, ele tem um pouco de culpa nisso, porque ele prometeu muita coisa em relação a esse último episódio. Ele falou que é a melhor coisa que ele já fez na vida dele, como diretor e como roteirista. Isso é uma parada muito pessoal pra ele, mas eu acho que o erro dele foi falar que ia ter cameo gigante, atores gigantescos aparecendo nesse episódio e não ter literalmente porra nenhuma. Fiquei decepcionado com isso? Pra ser bem sincero, não. Eu já tava falando que ia aparecer Gladiador Dourado, Besouro Azul, Lanterna Verde e tal. Era tudo teoria minha e da internet também. Mas quando começou essa semana, eu comecei a sentir, não sei, eu só senti que ele tava chapando. Eu comecei a sentir que era, sei lá, um clickbait. E na segunda-feira mesmo eu comecei de fato a diminuir um pouco a minha expectativa, diminuir bastante também, o que não deixou esse episódio pra mim sendo um episódio decepcionante. Eu acho um bom episódio com ressalvas, mas cara, antes de começar, primeiramente eu queria mais uma vez deixar um agradecimento pra HBO Max, que me enviou os 5 primeiros episódios. Muito obrigado pela confiança e pela moral. E eu também queria agradecer vocês que conseguiram fazer o meu canal crescer aqui um pouquinho, nem que seja o mínimo, em relação a essa série do Pacificador. Muito obrigado por acompanharem a segundinha do Pacificador aqui comigo. Foi muito gostoso conseguir cobrir semanalmente aqui com vocês. Consegui trazer uma análise um pouco mais profunda de cada episódio em relação à parte narrativa e técnica também. Muito obrigado por vocês que deram like, que engajaram bem aqui também nessas 8 semanas, basicamente. E eu anuncio aqui que tá começando a última segundinha do Pacificador no canal Plano Sequência. Cara, vamos lá. Eu acho que esse episódio, vamos pegar as coisas boas dele aqui primeiro. Eu acho que ele já começa muito, mas muito bem. Eu friso aqui mais uma vez, todas essas relações mais interpessoais do James Gunn, ele sempre desenvolve muito bem. Então aqui já começa com o famoso flashback do navio também, mostrando a Harcourt e o Chris, toda aquela relação que eles discutiram. Será que eles realmente ficaram? Será que eles não ficaram? Toda essa parte desses conflitos mais internos da Harcourt, dela
começar a se apaixonar por ele, mas ao mesmo tempo ela ser uma pessoa tão fechada e não querer demonstrar isso. Toda a cena da hamburgueria, cara, é muito bonita. É tudo muito fluido, é tudo muito natural ali. A química do John Cena com a Jennifer Holland é muito boa. Os diálogos são extremamente naturais nesse começo. Falando um pouco mais do Vigilante, será que o Vigilante tá apaixonado por ele? Mas não, na real o Vigilante, ele só quer uma figura pra ele se inspirar, um irmão mais velho pra ele se inspirar. Esse começo é muito leve, é muito propício pra começar de fato essa season finale. Em relação a todos os arcos dessa temporada, em relação aos arcos de personagem, eu acho que é tudo muito bem fechado aqui. A gente pegando primeiramente aqui, já continuando a história do Chris e da Harcourt, toda de novo essa cena do barco, toda a cena deles vendo a banda Nelson, que era uma banda inclusive que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha ido muito a fundo também. É uma banda muito famosa, que foi muito famosa no caso nos anos 80, hoje em dia eles já perderam um pouco mais a relevância também, mas era uma banda que o James Gunn, ele sempre gosta de trazer as bandas que ele gosta aqui, né? Isso é uma parada que eu acho muito da hora também, mas toda a cena deles no show e tem muita química ali, cara, é tudo muito bem feito. A cena vai tendo uma crescência muito boa pra de fato eles começarem a dançar e se beijarem também. Você vê que ainda tem todo aquele contraponto e aquele conflito da Harcourt de, cara, ele matou o Rick Flag, que era o melhor amigo dela, mas caralho, ela tá beijando o assassino do melhor amigo dela. Ela sai puta, completamente em conflito ali também. A gente vai vendo o desenrolar, a gente viu no caso o desenrolar de tudo isso nessa temporada, mas é muito bacana a gente ter esse contraponto e ver esse flashback e a gente entender que tudo que aconteceu com a Harcourt em relação a toda a frustração dela em relação a Argus, em relação ao trabalho dela e ao próprio Chris, é muito bacana a gente ter esse flashback pra gente conseguir entender melhor tudo que aconteceu em relação a todas as atitudes dela nessa segunda temporada. Então é um complemento muito bom, dá um complemento muito bem-vindo pra narrativa e aos personagens. Em relação ao arco da Adebayo também é tudo muito bem amarradinho e fechadinho em relação da relação dela, né, com a Kaya também. Então é uma parada que, cara, todo o diálogo, a Danielle Brooks nesse episódio, ela tem dois momentos aqui pra mim que é um puro brilho. Primeiramente, esse diálogo das duas, eu acho que tem, de novo, tem uma naturalidade ali, mas tem coisas muito relevantes a se fazer também. Toda essa parada de você deixar a pessoa embora, sabe? De você não ser mais compatível com aquela pessoa, de vocês terem rumos diferentes, de vocês terem prioridades diferentes, pretensões diferentes. É uma cena que tem uma carga dramática muito boa. A Danielle Brooks entrega muito, mas muito bem. E eu já tava jogando essa bola também, que de fato ia ter essa separação no final. Eu sinto que faz a personagem crescer cada vez mais. Em relação ao Economus, todo esse conflito dele de querer um emprego, mas sair da Argus, toda essa parada de fato no final eles conseguirem abrir o checkmate, já falou um pouco mais sobre isso também, mas é muito bacana pra você conseguir dar um ponto final nesse conflito em relação a Argus, de todo mundo renegando a Argus. Gosto muito do diálogo da Adebayo com o Vigilante também, de toda essa parada dele ter um bunker na casa dele com milhões e milhões de dólares e ele não fazer nada com isso justamente por ser um dinheiro sujo, e aquele diálogo da Adebayo que dá um contraponto muito bom com o começo da temporada, ela falando, cara, pega isso e faz disso uma coisa boa, pega uma coisa ruim e transforma isso numa coisa boa. Que dá um contraponto bom também com o Vigilante, dele começar de fato a se sentir parte de uma coisa maior, que era uma coisa que ele tava querendo se sentir há muito tempo também. E o diálogo final também do Chris, falando que ele sente que ele é um anjo da morte, que ele sente que não importa a realidade, mas o problema sempre vai ser ele, que ele matou o Rick Flag, que ele matou o Keith da realidade principal, que ele matou o próprio pai dele, e quando ele foi pra outra realidade, deu merda mais uma vez. Todo esse trauma aqui, e cara, de verdade, em relação ao arco dele nesses 16 episódios, juntando a primeira e a segunda temporada e o filme também do Esquadrão Suicida, não poderia ser mais fechadinho e mais bem amarradinho em relação ao Pacificador aqui. Toda essa questão do trauma, toda essa questão de você querer mudar, de você ser uma pessoa, no fundo de tudo, uma pessoa boa, uma pessoa com pretensões, e mesmo você não aparentando, você sendo uma pessoa completamente frágil. Todo o diálogo da Adebayo com ele ali, cara, uma parada muito, mas muito emocionante também, é um diálogo lindo. E você consegue ver, e em relação até ao podcast do James Gunn, ele falou que ele vê muito o Pacificador como se fosse o pai dele, em questão dessa pessoa durona, essa pessoa que tenta mostrar que não tem emoção, mas no fundo é uma pessoa completamente frágil também. E o James Gunn, inclusive, foi uma parada bem emocionante também, já saindo um pouco da série, falando do podcast semanal também, dele falando em relação ao pai dele, ele se emociona bastante ali. E você consegue ver também, cara, o quanto essa série e esses personagens significa muito pro James Gunn. The thing I find the most touching in the episode is when she looks at him and she says, "You're big and you're dumb and you're stupid, but when I'm around you, I know you love me. And you might be the only person in the world that I can say that about."
And I'm crying because it's touching and the way she performs it is touching. I'm also crying because that's my dad. And that was the way I felt about him. And that's probably Peacemaker. Goof. Se você parar pra pensar em relação até o antigo DCU, que foi basicamente um recast surreal em todo mundo, o Pacificador, por enquanto, é basicamente tudo que não teve um recast, sabe? Ali ele sempre deixou muito claro que é a melhor coisa que ele já fez na vida dele em relação... Fala até nessa relação mais emocional que ele tem com a própria Jennifer Holland, óbvio que é a mulher dele ali também, mas em relação a toda a amizade que ele construiu com todo o elenco, é uma parada que significa muito pra ele, é um projeto muito mais pessoal dele ali. E por ser um projeto muito mais pessoal, você consegue ver que ele injeta muito amor ali, ele injeta muito mais essa parte emocional vindo dele. E nisso funciona muito, mas muito bem. Eu acho que em questão, nesse season finale, é um puro ouro. Nisso eu acho que eles acertam, cara, demais. Isso eu não tenho o que reclamar. Isso inclusive é uma parada que muita gente, e dessa foi uma exceção pra mim, eu fui pegar muito review também, até de criadores de conteúdos que são muito amigos meus também, e tentar entender mais a opinião dessas pessoas que não gostaram desse episódio. E eu não vi muita gente pontuando isso, eu não vi tanta gente pontuando essa parte mais emocional, todo esse desenvolvimento e todo esse fechamento de arco em relação a todos esses personagens. Tá todo mundo frisando e frisando na decepção de não ter uma participação especial. E cara, pô, vamos olhar pra esse lado mais emocional também, tá ligado? Tem muita coisa boa, tem muito ouro aqui também. Agora já vamos tirar aqui o elefante da sala também. E cara, vamos pontuar aqui. Eu vou tentar ser racional nas coisas que eu não gostei aqui, tá bom? Eu acho que o James Gunn, ele sempre... Eu falei isso até no meu vídeo sobre o Superman. Eu acho que essa parada de você conseguir equilibrar o drama e o humor é uma parada que ele foi adquirindo com o tempo. Eu acho que no primeiro Guardiões é muito bem dosado. No Guardiões 2 eu acho que ele perde muito a mão, tá? Eu acho um bom filme Guardiões 2, mas acho que questão de humor, ele perde a mão ali. O 3 é muito bem dosado, o Esquadrão é bem dosado, o Superman é bem dosado, com algumas exceções. Eu acho que o Pacificador é uma série que permite você ser 100% escrachado, você exagerar nesse humor, mas nesse episódio, cara, em pelo menos 2, 3 momentos eu achei too much, eu achei que ele perde muito a mão. Em alguns momentos dessa temporada ele já tinha perdido a mão também, mas eram piadas boas. Aqui pelo menos tem 2 piadas que eu achei horríveis. Toda a cena deles entrando entre as portas também, toda a piada da stripper, cara, é uma piada longa que não tem literalmente a menor graça. Eu gosto desse humor mais adolescente do James Gunn, esse humor mais debochado, eu realmente gosto. Eu gosto muito de humor negro, eu gosto muito desse humor ácido também, mas o problema é que tem que funcionar, e nessa cena não funciona, é muito idiota, não tem graça nenhuma, tá ligado? Cara, que cena ruim. Toda essa cena deles entrando nos portais dimensionais e caindo no universo zumbi, cara, eles caem, parece aquela porra daquele universo do Detona Ralph, tá ligado? Que ceninha ruim. Outro ponto pra mim desse episódio que pra mim que eu não gostei muito, que é o próprio Rick Flag. Eu acho que o Frank Grillo, ele tá excelente nessa temporada, tá? Eu acho que ele é um brilho dessa temporada, mas eu sinto que nesse último episódio, cara, é completamente distante de tom, até em relação à temporada por completo e até o próprio Creatures Commando. Não parece o mesmo personagem, tá ligado? Aqui, o James Gunn já falou que o próprio Rick Flag, ele é um personagem extremamente manipulável, o que a gente vê também no Creatures Commando, mas ao ponto dele tá tendo uma relação um pouco mais assim com o Lex, do Lex mandar uma carta pra ele, ele virou literalmente um parceiro do Lex Luthor aqui também, tá ligado? Que era uma coisa que ele abominava no filme do Superman, abominava no começo dessa temporada também, e aqui ele tá completamente, cara, levado pelo Lex e pelo grupo do Lex, ele cheirando cocaína com o grupinho do Lex ali, cara, eu achei ridículo. Não parece o Rick Flag, tá ligado? Eu vi o Rick Flag aqui, primeiramente, que no Creatures Commando ele é o protagonista, basicamente. Você vê ele com um ar muito mais de herói naquela temporada. Aqui, você vê ele num contraponto como um ar de antagonista, mas em momento nenhum de vilão. Ele tá muito pelas intenções dele aqui, de conseguir a vingança dele em relação ao filho, o que é plausível sim. Mas aqui, cara, ele já tá, pra mim, tá completamente arrogante, já tá com uma personalidade completamente diferente. Não comprei nem um pouco. Em relação a Sacha Bordeaux, eu já tava esperando que ela ia se rebelar também. O próprio Judo Master e o Flurry já tava esperando também. Mas em relação a Sacha Bordeaux, eu senti que é uma parada meio abrupta.
tá ligado? Cara, ela tá 100% do lado do Rick Flag nesses 8 episódios, pra chegar um pequeno contraponto de colocar os Metal-Manos ali. É um motivo plausível? De fato é. No roteiro funciona? Funciona muito bem. Mas o jeito que é feito, isso não me comprou, tá ligado? Eu senti que é tudo muito abrupto ali. E já pegando o final da série aqui também, em relação ao checkmate, a criação do checkmate, isso eu acertei. Eu errei em relação a Sasha Bordeaux, de falar que ela era uma infiltrada da Amanda Waller, mas eu acertei em relação à criação do checkmate, porque eu já imaginava que era um pouco manjado também. Já dá pra ver que é completamente diferente dos quadrinhos também, mas só em relação a ter essa referência é uma parada que deu uma hypada em mim. Mas já também pegando o final e a grande referência ao Homem do Amanhã, que a gente já consegue ver que é o pontapé inicial pro Homem do Amanhã. O final da temporada do Pacificador ficando preso na realidade Salvation, que é uma realidade que até nos quadrinhos é uma realidade completamente fodida. Tem o Darkseid lá também. Não vai ter Darkseid, tá? Gente, não vai ter Darkseid na continuação do Superman. Se tiver, vai ser muito mais pro futuro. Eu acho que o James Gunn não vai botar agora, tá ligado? Não vai rolar. Só que tem um ponto, cara. Toda essa parada do Rick Flag, dele querer construir essa prisão pra Metal-Manos, é uma bola que se canta desde o filme do Superman. Nessa temporada aqui, cara, é uma parada que ele vai jogando pequenos artifícios também, principalmente em relação ao Lex também, e todo o ranço do Lex em relação a Metal-Manos, todo esse ódio que ele sempre sentiu. Então, faz sentido ter isso, faz muito sentido inclusive ter isso. E esse final, cara, eu fico até com um pouco de conflito em relação a ele, porque não vai ter uma terceira temporada do Pacificador. Essa é de fato a season finale, acabou, não vai ter. O James Gunn já confirmou. E já puxando aqui rapidinho algumas outras paradas, que nem eu falei, em relação aos arcos dos personagens, é tudo muito bem executado e fechado aqui. Mas em relação a algumas subtramas, eu acho que ele poderia muito bem ter fechado. Cara, ele já deixou muito claro que ele pretende fazer algo especial em relação à Terra X mais uma vez, e falando um pouco mais do Keith. Não vai rolar, cara. Eu duvido que isso aconteça. Duvido muito. Se acontecer, vai ser daqui 5, 6, 7 anos, tá ligado? Lá pra 2030. Não vai rolar. Eu acho que ele poderia ter fechado isso. Outro ponto que eu acho que ele poderia ter fechado e que muita gente esperava também em relação à participação especial, que é ver quem de fato entrou pra Gangue da Justiça. Tem o Pacificador fazendo a entrevista no começo da temporada, obviamente ele não passou, e seria muito interessante a gente ver quem foi escolhido pra entrar na Gangue da Justiça, tá ligado? Essas pequenas pontas soltas, eu acho que ele poderia muito bem ter resolvido, tá ligado? Isso ocuparia 2 minutos a mais de episódio. Já que a gente não vai ter uma terceira temporada e a gente vai ver a continuação dessa história em relação ao Pacificador e à Gangue da Justiça também, no próprio filme do Man of Tomorrow, eu acho que tem certas coisas que ele poderia ter resolvido aqui. É meio broxante você parar pra pensar que a conclusão desse final, a gente vai ver no filme em que basicamente o Pacificador, ele não é o protagonista. Eu duvido que ele tenha um tremendo destaque no Man of Tomorrow. Eu posso calar a boca também, tá ligado? Mas ele não vai ser o protagonista. O protagonista é o Superman e o Lex Luthor. Vai ter muito personagem, a Gangue da Justiça já tá confirmada, parece que o Aaron Pierre, como o Jon Stewart, tá confirmado também. Vai ter muito herói de fato nesse novo filme. O Pacificador foi confirmado também. Mas, cara, eu acho muito bizarro, sabe? A gente vê a conclusão dessa história, de novo, num filme de um outro herói, no caso do Superman também, em que o herói dessa história, que o herói dessa série, ele não vai ser o protagonista. Isso pra mim é o que fica um pouco bizarro, tá ligado? Eu espero que o James Gunn, nesse roteiro do Man of Tomorrow, ele esteja de fato caprichando. Ele tem muito potencial pra isso, ele já provou que ele é um puta de um roteirista. E mais uma vez eu friso aqui, o que me pega nesse final dessa temporada é de fato um humor exagerado, que eu acho que é propício pro Pacificador, mas aqui é um humor que não tem graça. Essa parada de você conseguir deixar paradinhas pro futuro, eu sinto que o James Gunn já tá conseguindo até se contradizer também. Ele falou que ele não tava se inspirando na Marvel, no MCU aqui também, mas é muito difícil você não se inspirar. Ele deixou muito claro que você não precisa assistir essa temporada do Pacificador pra entender o Man of Tomorrow, mas cara, isso pra mim é uma puta contradição. Você precisa sim assistir isso daqui, tá ligado? Eu acho que ele obviamente vai dar um contexto mais uma vez, só que você assistir o Pacificador obviamente que vai completar muito mais a obra do Man of Tomorrow, tá ligado? O que pra mim eu acho muito estranho também, porque são públicos completamente diferentes. Eu gosto muito desse contraponto do Superman ser uma parada mais família, o Pacificador uma parada muito mais adulta, mas ao ponto de você ligar meio que 100% isso daí, é uma parada que eu acho um pouco estranha, tá ligado? Pegando um saldo geral da temporada, tá ligado? Eu ainda acho uma temporada muito boa. A primeira pra mim é uma temporada, cara, perfeita, 10 de 10, eu não tenho nada pra mexer na primeira temporada. Uma parada que eu sinto em relação a essa temporada, mais uma vez, é tudo muito curto, entendeu? O episódio 3, 4, 5, cara, o 6, o 7... do episódio 3 até o 7, cara, tem episódio que não tem nem meia hora ali, tá ligado? Eu acho que
5 episódios de 1 hora e 10, eu acho que seria tudo muito mais completo. Tiraria o personagem do Red Saint Wild também, que eu sinto que não acrescentou em porra nenhuma, e foi uma trama também que não cativa nem um pouco. Teria dado mais espaço pro Vigilante, principalmente no começo da temporada. Eu sinto que ele fica completamente perdido até o episódio 6. Não é uma temporada perfeita, mas friso aqui mais uma vez, em relação a toda essa parte mais emocional, em relação à narrativa e desenvolvimento de personagem, o James Gunn mantém sim, nesse quesito, tá, o padrão da primeira temporada e o padrão da filmografia completa dele também. Tem muito coração aqui, tem muita se amar aqui também. Mesmo não sendo uma temporada perfeita, eu acho que tem muito ouro nessa relação mais interpessoal, nessas relações de amizade. Mais uma vez, isso aqui é um projeto pessoal do James Gunn. Óbvio que ele ia tacar um amor aqui, óbvio que ele ia tacar um esmero na produção aqui. Não foi uma decepção pra mim essa temporada, muito longe disso, tá bom? Mas ao mesmo tempo, é muito bom ver o querido Pacificador aqui de volta, tá ligado? Esse personagem que a gente não dava nada no filme de Esquadrão Suicida, um personagem que era literalmente nada nos quadrinhos também. E eu acho muito, mas muito interessante o jeito que o James Gunn conseguiu mudar esse personagem, o jeito e as camadas que o John Cena conseguiu dar pra esse personagem e pra narrativa. E pra mim, querendo ou não, tudo que eles conseguiram fazer em relação a todo o desenvolvimento de todos os personagens aqui é uma parada que pra mim é impagável e eu espero que continue. Obviamente que não vai ter a terceira temporada do jeito que o James Gunn já falou, mas eu quero muito, mas muito ver todos esses personagens aqui no futuro do próprio DCU. Rapaziada, basicamente é isso. Mais uma vez agradeço de antemão aqui por acompanhar essas 8 semanas aqui da segundinha do Pacificador. Foi uma jornada muito boa, tá? Tenho a agradecer vocês, cara, por cada visualização, por cada like, por cada engajamento aqui. Muito, mas muito obrigado mesmo. Se você gostou desse vídeo, não esquece do like, de se inscrever no canal e não esquece também de ativar o sininho. Muito, mas muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Tchau!